Carlos Vinícius é sensação do futebol brasileiro desde que chegou ao Grêmio no passado. O cara tem uma média de gols poucas vezes vista no futebol brasileiro. Desde que ele chegou ao Grêmio, são 20 gols marcados em 22 jogos. Só que esse cara tem uma das histórias mais curiosas do futebol. Então vamos lá que eu vou te contar. Porque tudo começa lá atrás. Em 1995, quando ele nasceu no Maranhão. Não, mentira, eu não vou voltar tanto no tempo. Mas o que você precisa saber aqui é que em 2012 ele ingressa nas categorias de base do Santos. E lá ele fica até 2014, quando se transfere para as categorias de base do Palmeiras. Só que tem uma curiosidade aqui que talvez você não saiba. Carlos Vinícius, um homem de 1,90 m, nessa época um jovem de 1,90 m, era zagueiro. Sim, em 2014, aos 19 anos, ele chega ao Palmeiras como zagueiro, tendo feito toda a sua base como zagueiro. E o pior para a carreira dele no Palmeiras, ele era a sexta opção para a posição. Ou seja, um maluco de 19 anos, sexta opção para a zaga na base, vai ser dispensado. Só que em 2015, a base ali do Palmeiras, o treinador Marcos Valadares tinha um pequeno problema. Tava sobrando zagueiro no elenco e estavam faltando atacantes que o agradassem. E aí, num trabalho de campo reduzido, ele notou algo legal ali no zagueiro reserva. E aqui são as palavras dele. Tinha outros atacantes, mas no primeiro momento não estavam me agradando tanto. Nas dinâmicas de trabalho de jogo reduzido, ele se destacou fazendo gols. Chamou um pouco a atenção. E aí ele fez a proposta para o Vinícius. E ele foi bem pragmático. Falou que o tempo de adaptação vai ser curto. Você já tá prestes a chegar no profissional. Mas para alguém que era a sexta opção da zaga, né? De repente você ir pro ataque e começar a jogar, valeria mais a pena. E essa é uma transição que, se a gente parar para pensar, ela é muito complicada. São coisas completamente opostas, não é só o lado do campo, mas o zagueiro tá sempre de frente, marcando, enquanto o atacante ele é um cara que vai jogar de costas, ainda mais um grandalhão, ele precisa se desvencilhar da marcação. E o Vinícius até se saiu bem. Ele se esforçou bastante, ele estudou bastante, ele tinha os macetes, ele conhecia os atalhos por ter sido zagueiro, mas a chance no profissional do Palmeiras acabou não vindo. E aí ele teve que procurar a chance em times menores. A primeira oportunidade veio na Caldense. Ficou lá nos anos de 16 e 17, onde também não teve tantas oportunidades. Só conseguiu jogar uma partida oficial. No mesmo ano de 2017, ele conseguiu uma chance no Grêmio Anápolis, de Goiás. E ali as chances já foram maiores, foram 2 jogos e nenhum gol marcado. E aqui nós tínhamos um centroavante de 22 anos, com 3 partidas oficiais no profissional e nenhum gol marcado. Números preocupantes para a carreira. Mas pelo menos o Grêmio Anápolis serviu como vitrine para ele conseguir uma chance para jogar na segunda divisão portuguesa. E de lá ele partiu para jogar no Real Sport Clube. E o cara que tinha 3 jogos na carreira e 0 gols em sua primeira temporada teve um desempenho avassalador. Foram 38 jogos e 20 gols marcados. Foi uma temporada que salvou sua carreira. Claro, era um jogador em formação, era alguém que até poucos anos antes era zagueiro e que ainda estava se adaptando. E que no lugar certo conseguiu desabrochar. A temporada fantástica na segunda divisão portuguesa chamou a atenção do Napoli e para lá ele foi vendido. Só que o Napoli ali não fez um investimento para trazer o jogador e ele entrar em campo, vestir a camisa. Acho que o Napoli ali estava visando mais o dinheiro mesmo. Mais um investimento para depois revender e conseguir ganhar algum dinheiro em cima do Carlos Vinícius. E depois de contratá-lo por 4 milhões de euros junto ao Real Sport Clube, o emprestou para o Rio Ave, também de Portugal, mas que disputava a primeira divisão. Que aí viria mais um desafio, pois ele estava dando um salto de qualidade, o nível dos adversários iria subir. Carlos Vinícius mostrou que estava preparado. Pelo Rio Ave foram 20 jogos com 14 gols marcados. Uma média de 0,7 por partida. Média de respeito. O Napoli ainda o empresta para o Mônaco. No momento em que o Mônaco passava por uma instabilidade, o jogador não conseguiu se adaptar ao novo time, a uma nova liga, a um novo país. Foram 16 partidas, 2 gols marcados, mas o excelente desempenho pelo Rio Ave
já tinha chamado a atenção do Benfica, que em julho de 2019 desembolsou 17 milhões de euros para contratá-lo em definitivo junto ao Napoli. E o contrato dele incluiu uma multa de 100 milhões de euros. Ou seja, o Benfica acreditava muito no potencial do atacante, que não fez feio não. No time comandado pelo Bruno Lage, o Carlos Vinícius marcou 18 gols em 32 jogos pela primeira divisão portuguesa. No total daquela temporada foram 24 gols em 47 jogos. Ele foi o artilheiro do campeonato português e era um cara que demonstrava muita capacidade de finalização de primeira, cabeceio potente e velocidade. Não era um atacante de trato fino com a bola, mas era um jogador com muito faro de gol. Só que se a temporada 19-20 foi só de alegria, a temporada seguinte veio um novo treinador, chega ao Benfica, Jorge Jesus. E aí o Carlos Vinícius cai em desgraça, porque o Jesus prefere atacantes mais refinados. Ele prefere que seus times tenham jogadores com um trato melhor com a bola. E tem até um episódio emblemático aí dessa ruptura do jogador com o treinador, em que o Jesus fala pra ele que a bola nos pés dele parecia um coco. Uma frase dessas vindo do treinador é pra acabar com a tua passagem, né? Você já vai procurar outro clube porque você sabe que ali você não vai jogar. Jorge Jesus contrata Darwin Núñez. Chega a ser engraçado você não priorizar Carlos Vinícius porque você quer um atacante com um trato melhor na bola e aí você vai dar prioridade para Darwin Núñez. Mas enfim, e aí o jogador vai deixar o Benfica e começa uma fase nômade na carreira dele. E vem uma fase muito ruim. O primeiro empréstimo dele é pro Tottenham. Em 2020, o Tottenham era um ótimo destino. Era um time do Big Six, um time que jogava Champions League, mas o Tottenham poderia ser um ótimo destino se você fosse zagueiro, se você fosse um meio-campista, um lateral. Não um centroavante, em que você teria que disputar a posição com um dos maiores, se não o maior ídolo da história do clube, Harry Kane. E aí o Mourinho, que treinava os Spurs à época, sempre foi bem honesto. Carlos Vinícius chegou para ser reserva. E ele teria poucas oportunidades para mostrar serviço. Você olhando os números dele com a camisa dos Spurs, não são ruins, são 10 gols em 22 jogos. Mas são jogos de Liga Europa e FA Cup. Ele tem um hat-trick contra um time da 8ª divisão. A temporada acaba, ele volta para o Benfica e no ano seguinte é emprestado para o PSV, onde você espera que um centroavante fazedor de gols vá fazer muitos gols. Afinal, a Liga da Holanda não é um lugar onde existe tanta qualidade assim, que ainda é uma liga onde saem muitos gols. Que aí ele ficou devendo. O desempenho foi abaixo, foram apenas 7 gols em 38 jogos. Até venceu a Copa da Holanda, mas não conseguiu se estabelecer como um grande artilheiro que era em Portugal, fora do país. Depois disso, em 2022, Carlos Vinícius é vendido novamente para a Premier League, para o Fulham. E o que poderia ser uma grande oportunidade se torna mais uma vez um problema, como foi nos Spurs. Sempre foi o substituto. As suas aparições sempre eram limitadas aos minutos finais da partida. Pois primeiro o Fulham tinha Mitrovic, e o Mitrovic também era um ídolo da torcida, um jogador que fazia muitos gols. E depois a posição de centroavante ainda foi tomada por Raul Jiménez e Rodrigo Muniz. Então você tinha 2 jogadores disputando essa posição de titular e o Carlos Vinícius com a posição de reserva garantida ali. Então a passagem dele de 3 anos pelo Fulham, ela é muito ruim. Essa é a verdade. Em 3 temporadas ele jogou 52 jogos apenas. A maioria deles sempre saindo do banco. Foram 8 gols marcados. E na temporada 24-25, ele sequer havia marcado gol. Mas antes da saída do Fulham, ali no início de 2024, houve um breve empréstimo para o Galatasaray. Como sempre, para ser reserva. O Galatasaray já contava com o Mauro Icardi. Foi para ser um jogador de rotação. Jogou apenas 10 partidas, marcou 2 gols, não deixou saudade. Voltou para o Fulham, onde passou essa temporada sem marcar gols e chega ao Grêmio. E é engraçado você pensar que o Grêmio contrata um cara que estava há uma temporada sem fazer gols. Um atacante que começou a carreira como zagueiro e que esse cara tem uma média de gols superior a Luis Suárez pelo time. É incrível como o jogo dele encaixou no Grêmio. O
O atacante grandalhão de um toque na bola que cabeceia bem com aquele quesinho de Jardel, o homem que não tem tanto refino técnico, mas que conhece o caminho do gol. Carlos Vinícius tem uma bela história no futebol. Um jogador que teve que se reinventar no início da carreira, que superou a adversidade, que várias vezes teve que superar a falta de confiança, de ter poucas oportunidades, de não conseguir fazer muitos gols em alguns momentos, e que aos 30 anos no futebol brasileiro parece ter encontrado a sua melhor versão. Vamos observar o brasileiro desse ano para ver o que o futuro reserva para ele. E você conhecia a história do atacante? Sabia que ele tinha sido zagueiro na base e que ele quase sobe para o profissional como zagueiro? Deixa aí nos comentários se você conhecia essa história inusitada da carreira dele. E se você ficou nesse vídeo até agora, eu sou o Gui Galdames e você está no meu canal. Não esquece de deixar o like porque você me ajuda muito. Se inscreve para me dar aquela força e fica aqui meu grande abraço.